Reforços para uma posição que entrega. Essa é a atual prioridade do Vasco da Gama no mercado. Até o dia 25 de agosto, a diretoria cruzmaltina tem tempo para trazer soluções ofensivas. Soluções porque não será apenas um nome. A expectativa é que 2 nomes cheguem para compor esse sistema ofensivo. Após as negativas pelo atacante uruguaio Michael Santos, o Vasco hoje volta todas as suas forças por 2 nomes. Um argentino, Pablo Veguete, de 34 anos de idade, e um brasileiro naturalizado espanhol, com os mesmos 34 anos de idade, chamado Diego Costa. Essa é a situação do Vasco da Gama na janela de transferências. Ficam, é claro, os questionamentos. Ficam, é claro, as dúvidas. Será que dará tempo? Será que o Vasco da Gama, diante de tanto atraso para se posicionar no mercado, mesmo com boas contratações, conseguirá se livrar de um 5º rebaixamento? São dúvidas que o torcedor vascaíno sente. São questionamentos que vêm à mente de quem ama esse clube. E é claro, aqui, neste Boa Noite Gigante, iremos trazer a você, torcedor vascaíno, tudo o que está acontecendo no nosso cruzmaltino. Falaremos novidades sobre a situação do atacante argentino que hoje pertence ao Belgrano, do futebol argentino, que interessa muito ao cruzmaltino e, de fato, nesse momento, tem negociações muito bem encaminhadas com o nosso Vasco. Além disso, falaremos sobre Diego Costa e a situação envolvendo ele e Paulo Brax. Por que o diretor executivo está indo à Espanha nesse momento, aos 45 minutos do segundo tempo? Será que é vontade própria? Será que é para tentar enganar o torcedor vascaíno e tentar mostrar certo tipo de serviço? A gente vai falar sobre isso, falaremos também sobre as negativas por Robert Rojas e muitas outras informações. É um Boa Noite Gigante, movimentado, agitado, e é claro, você como torcedor vascaíno não poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com muita informação do nosso Vasco da Gama. Vem aqui embaixo, é de graça, você não precisa se cadastrar, você não precisa pagar nada, é só apertar nesse botãozinho, nessa palavrinha, inscrever-se, que você será inscrito automaticamente. E é claro, se você já está aqui diariamente, porém ainda não se inscreveu, por achar que não tem necessidade, se engana, torcedor, a sua inscrição é essencial, então se inscreva, ative aí o seu sininho de notificação, deixe o seu like, ajude o canal do Gigante Vasco e deixe nos comentários. Ainda dará tempo do Vasco se livrar desse rebaixamento? Coloque a sua opinião aí embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque hoje foi uma tarde bastante movimentada dentro do nosso Gigante da Colina. Uma tarde movimentada tanto com relação à chegada de novos reforços, a movimentações no mercado do futebol do Vasco da Gama, quanto também uma tarde movimentada com relação a CT Moacir Barbosa, pois após a derrota para o Corinthians nesse último sábado, o desembarque no Rio de Janeiro no domingo, além de ontem, o Vasco hoje novamente, terça-feira, entrou em campo visando a partida do próximo domingo contra a equipe do Grêmio em São Januário. Um Vasco que vem de derrotas consecutivas. Uma derrota para o Cruzeiro, uma derrota para o Atlético Paranaense e uma derrota para a equipe do Corinthians. Um Vasco que não consegue desempenhar, um Vasco que não consegue dar alegria ao seu torcedor vascaíno. E infelizmente, torcedor, nós estamos esgotados. Essa é a palavra. O torcedor vascaíno está esgotado. O Vasco hoje é um clube que faz mal ao seu torcedor, porque não desempenha. O futebol é algo que tem que ser um entretenimento. E hoje o torcedor vascaíno que se senta para ver uma partida do Vasco, ele não consegue se entreter, ele não consegue ficar feliz. Ele já senta no seu sofá, deita na sua cama, senta na sua cadeira, ou não sei, e já espera um resultado negativo, já espera pelo pior. Então hoje, infelizmente, o Vasco não está sendo saudável ao seu torcedor. Mas a gente espera que domingo a situação possa mudar. E a expectativa é que domingo, essa partida contra o Grêmio, em que o Vasco foca todas as suas forças, viesse a ser com a presença de público, um público ainda parcial, não aberto ao público geral, mas apenas a mulheres, crianças e pessoas com deficiência. O STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo,
abriu, né, no caso, esses portões para certa parcela da torcida vascaína. Porém, cara, é tão louco, essa atual diretoria do Vasco da Gama é tanta loucura, cara, é tanta falta de conexão com o torcedor, e eu faço questão de falar isso com vocês antes de entrar no assunto sobre reforços, porque isso pra mim é mais importante do que ficar falando sobre o mercado, que é uma... Cara, eu falo tanto sobre simbiose, falei tanto sobre simbiose aqui no ano passado. O que é simbiose? É quando junta, cara, essa união Vasco e arquibancada, quando dá certo, quando junta, quando une, quando liga, não dá errado, meu amigo. Não tem como dar errado. Quando o Vasco da Gama e o seu torcedor caminham lado a lado, a gente viu através da própria história que não tem como dar errado. E essa atual diretoria tá fazendo tudo para dar errado. Tá pegando o seu torcedor, colocando de um lado, e pegando o Vasco, colocando de outro. E aí, meu amigo, é o manual perfeito para dar ruim. E aí domingo era a oportunidade que a diretoria tinha para falar assim, poxa, já que o STJD liberou o jogo pro Vasco e Grêmio para uma certa parcela da torcida, vamos abrir os portões. Porque o que acontece? Até o momento o TJ, que é o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, proibiu a presença de partidas com público em São Januário. São Januário está fechado para público a pedido do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, o STJD liberou público, mas se for ter público, o jogo não poderá ser em São Januário. Então, para mim, já que o STJD não liberou público, bota esse jogo em outro lugar. Aliás, já que o STJD liberou público e o TJ não liberou São Januário, bota esse jogo em outro lugar. Bota esse jogo na Ilha do Governador, bota esse jogo lá em Volta Redonda, né, no Raulino de Oliveira, bota esse jogo em Cariacica, no Espírito Santo, em Manaus, não sei. Bota esse jogo em outro lugar para ter a presença do seu torcedor. É melhor a gente ter 3, 4, 5 mil pessoas em qualquer praça pública do que ter um São Januário naquele clima escuro, horrível, vazio, em silêncio. Mas aí, como eu falei, essa diretoria não faz questão, meu amigo. Não faz questão. A gente pensava que o problema era o Luiz Melo, e parece que não é, porque o Luiz Melo sai e as coisas continuam da mesma maneira. Porque mesmo diante da ordem do STJD em liberar aí a presença parcial de público, já no jogo contra o Grêmio, o Vasco da Gama, nesse momento, informa que vai jogar contra o Grêmio em São Januário, independente do resultado do recurso no Tribunal de Justiça Desportiva. Ou seja, mesmo que o TJ mantenha a decisão de não ter público em São Januário, o jogo será em São Januário, mesmo que para sem público. Eles não fazem questão do seu torcedor, cara. E na boa, tô de saco cheio disso. Eu tô de saco cheio desses caras. Eu tô de saco cheio dessa diretoria que não faz questão de ter o maior patrimônio do Vasco ao seu lado. Tô cansado desses caras, cara. Cansei desse pessoal que hoje está dentro do Vasco. E essa é a situação. Expectativa poderia ter público domingo. Mas diante da decisão até o momento parcial do TJ, se for em São Januário, não terá público. Mesmo diante disso, o Vasco jogará em São Januário. Só tenho a parabenizar a todos vocês que fazem o futebol do Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre mercado, né, falar sobre chegadas, falar sobre saídas, só uma informação pelo menos boa, né, que aconteceu nessa parte da tarde, porque não é só de notícia ruim que vive um torcedor vascaíno. Uma das grandes promessas aí da nossa base, o garoto Raí, jogador aí hoje do Sub-20 do Vasco da Gama, renovou o seu contrato com o Gigante da Colina até agosto de 2028. O atleta assinou aí esse vínculo de extensão contratual nessa tarde de terça-feira. Ele que chegou ao Vasco em 2017, foi campeão carioca Sub-15 em 2019, também do Carioca e da Recopa Carioca Sub-17 em 2021. É um atleta muito promissor, um atleta que já desempenhou muito bem nessa última Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora de fato renova o seu contrato com o Cruz Maltino. Uma tarde feliz para o Vasco da Gama de ter aí uma grande joia tendo seu contrato renovado. Tranquilo, rapaziada? Deixa aí, é claro, a sua opinião, se pelo menos a renovação contratual desse cria te anima. Porém, vamos prosseguir com o vídeo, porque é claro, agora sim, vamos falar sobre o mercado. E se esse departamento de futebol irrita o torcedor vascaíno pelas suas atitudes, mais uma informação que chegou nessa parte da tarde de hoje irrita ainda mais. Porque hoje, pela parte da manhã, a gente teve a informação, ou aliás, a confirmação de que deu água, ou seja, melou as tratativas entre Vasco da Gama e River Plate pela contratação do zagueiro paraguaio de 27 anos de idade, Robert Rojas, um atleta que já estava acertado com o Vasco. O Vasco pagaria inicialmente um valor, né, para ter o Robert Rojas até o final do ano que vem,
no valor de US$ 1 milhão, algo em torno aí dos R$ 4.800.000 pela cotação atual, e caso durante esse período de empréstimo o Rojas desempenhasse mais 60% das partidas com a camisa do Vasco, o Vasco teria que ser obrigado a comprar uma parte do passe do jogador. Esse valor, né, da obrigação contratual já estaria fixado na casa aí dos 16 a 17 milhões de reais. Porém, torcedor, nessa manhã de hoje tivemos a informação que deu água, de fato, a essa negociação. Inicialmente, tanto o jornalista Lucas Pedrosa quanto o GE trouxeram a informação que o motivo das negativas se daria por uma proposta de renovação contratual do River Plate, no caso, para liberar o Rojas, o jogador teria que renovar o seu contrato com o clube argentino. O Rojas não estaria a fim de renovar o seu contrato, se não estaria no objetivo de carreira dele, de plano de carreira dele nesse momento, e com isso negou a renovação contratual e as negociações não avançaram. Porém, logo após essa informação dada tanto pelo GE quanto pelo Lucas Pedrosa, um jornalista muito conhecido, argentino, um dos maiores setoristas aí do futebol sul-americano, trouxe a informação que o real motivo para as negociações não terem avançado foi por parte do próprio Vasco da Gama, que nos momentos finais das tratativas, no momento antes da assinatura do contrato, o Vasco teria trocado algumas minutas do contrato, algumas cláusulas contratuais. Aquilo que havia sido acordado verbalmente não estava presente no momento da assinatura nas folhas, nos papéis do contrato. Isso fez com que o River Plate recuasse nas tratativas. E aí, agora há pouco à tarde, a gente teve mais informações sobre as negociações. A informação que tivemos é que, apesar de estar tudo acertado entre Vasco e Robert Rojas, o investimento financeiro do Vasco da Gama, que teria que ser feito pelo empréstimo do jogador, foi vetado. Ou seja, o Vasco não iria pagar US$ 1 milhão após ter se acertado com o River Plate. Então, cara, vocês não sabem fazer futebol. Sério. É erro atrás de erro. Ou seja, fica feio até para a própria imagem do Vasco no mercado. O Vasco chega numa conversa, liga aqui pro River Plate e fala assim, ó, presidente do River, imagina o Paulo Brax ligando, presidente, olha só, poxa, Ramon Dias acredito que já ligou para vocês, porque o Ramon ligou, pediu, né, a contratação do Ramon, foi um papel influente nas tratativas, e aí o Paulo Brax está lá falando com o presidente, Ramon ligou, que é o Robert Rojas, a gente pode fechar com o jogador? Um empréstimo até o final do ano, a gente paga vocês US$ 1 milhão inicialmente apenas pelo empréstimo, e se ele aqui no Vasco jogar mais 60% das partidas, durante esse período a gente paga 17 milhões pela compra do jogador. É uma opção de compra, mas que acaba virando uma obrigação. Pode ser, presidente? O presidente do River vira animado e fala, poxa, gostei. Ele é titular aqui, mas é uma proposta financeiramente viável, é um jogador aí de 27 anos, que pode crescer ainda, então vamos fechar assim, já que é um pedido do Ramon Dias, pode ser. Então Paulo Brax fala, pode ser então, fechou. Só que na hora de passar tudo isso que foi acordado verbalmente em telefone, em ligação para o papel, o Vasco muda tudo. O Vasco no final das negociações inverte papéis e fala que não vai pagar mais, muda as minutas do contrato. E aí é claro, o River Plate não anda com as negociações. Então, além de atrapalhar o Ramon Dias, porque deve ter pensado o Vasco, planejado o Vasco para domingo já contar com o Rojas dentro do seu elenco, porque era essa a expectativa, mancha a imagem do Vasco no mercado. Então, uma diretoria, é um departamento de futebol, é uma gestão, perdão pelo barulho, torcedor, é uma gestão tão ruim, que além de ter esse desempenho pífio dentro de campo, mancha a imagem do Vasco da Gama no mercado. E torcedor, a gente não tá aqui pra ficar passando pano, a gente não tá aqui pra ficar... Eu sei que é chato ficar falando sobre isso, eu imagino que muitos falam, caraca, o Lucas agora tá começando a trazer um monte de informação negativa, agora o Lucas vai começar a ficar falando de política, ficar falando mal da SAP, ficar falando mal da 777, ficar falando mal do Paulo Brax, eu não tô aqui pra isso. Torcedor, eu te entendo completamente, mas a gente tem que passar a realidade do Vasco pra vocês, e a realidade não é um conto de fadas. Hoje, muito pelo contrário, a realidade dentro do Vasco da Gama é um filme de terror, que tem como principal personagem o bruxo da história, o senhor Paulo Brax, que não sabe fazer futebol. É ruim fazendo futebol. É horrível fazendo futebol. Então Robert Rojas não vem. E agora o Vasco volta completamente as suas forças para o atacante, para o centroavante. Porém, apesar disso, as informações que temos é que o nome volta a ganhar força internamente, ou seja, o Vasco não conseguiu negociar com o Robert Rojas, começa a buscar outros nomes no mercado do futebol sul-americano para fechar essa lacuna a pedido do próprio Ramon Dias. E o nome que surge nesse momento é um nome que o Vasco já procurou algum tempinho atrás,
que é o atleta que hoje veste a camisa do Colón da Argentina, Facundo, deixa eu confirmar, Facundo Garcés, um jogador aí de 23 anos, que é argentino e mesmo tão jovem é o capitão do clube argentino. Um jogador, volto a repetir, jovem, que já tem, moral dentro do seu atual clube. É um jogador que está no mercado, é um jogador que o Vasco procurou informações nos últimos dias, é um atleta que o clube Colón do futebol argentino pede um valor considerável pelas suas tratativas e o Vasco terá que, de fato, correr contra o tempo pela contratação desse atleta. Informação aqui o Vasco, inclusive informação aí da página Uno Santa Fé, uma página do próprio futebol argentino, é que o Vasco aumenta a carga para fechar a contratação do zagueiro após as negativas pelo Robert Rojas. É um desejo do Ramon Dias ter esse atleta à disposição, ter um zagueiro à disposição. Que hoje, com todo respeito ao senhor Miranda, com todo respeito ao senhor Robson, são jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco da Gama. Colón quer algo em torno aí de 2,5 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda quase 12,5 milhões de reais pela venda do jogador, e o Vasco aí tenta negociar a contratação do atleta. Foi confirmado de fato que o Vasco procurou o jogador a pedido do próprio Ramon Dias. O Ramon quer um zagueiro. O grande problema é que hoje estamos no dia 1. Nesse momento são 8 horas da noite. O Vasco tem menos de 30 horas para fechar a contratação desse atleta, regularizar o jogador e colocá-lo à disposição antes das 11h59 de amanhã, que é quando a janela fecha para transferência entre clubes. Então é um trabalho ruim do senhor Paulo Brax. Não dá para entender o que esse senhor está fazendo à frente do Vasco da Gama. Então, após a negativa por Robert Rojas, o Vasco mira Facundo Garcés, mas também, né, tem como principal prioridade um camisa 9. A gente tem informação que Diego Costa é a prioridade. E a informação que nós temos é que o Paulo Brax irá até Madrid para negociar com o atleta. Não sei se é legal ele ir até Madrid. A janela não fecha amanhã? A janela não fecha amanhã de transferências? Para mim, se ele está negociando com o Facundo Garcés, se ele negociar com o Pablo Veguete, o destino dele não tinha que ser Madrid. Porque para Madrid, para Diego Costa, o Vasco tem até o dia 25 de agosto para fechar. Com relação a Facundo Garcés e a Pablo Veguete, é até amanhã, 11h59. Então, se o Paulo Brax tivesse coerência, o destino dele não deveria ser Madrid, deveria ser Buenos Aires, deveria ser alguma cidade da Argentina para sentar com os dirigentes do Colón e com o do Belgrano para negociar a contratação desses dois atletas e forçá-los a assinar um contrato amanhã ainda para regularizar esses jogadores, não ir até Madrid. Madrid, a situação pode ser resolvida até o dia 25. Com Facundo Garcés e Pablo Veguete até amanhã, 11h59. Então calma aí, o que esse cara tem em mente, o que esse cara tem na cabeça? Porque após as negativas pelo Michel Santos, a informação que temos é que o Vasco mira Pablo Veguete, porém demorou. E qual a informação? O clube argentino, Belgrano, foi procurado pelo Vasco lá no final de junho e início de julho. E lá naquele momento, o clube argentino pediu algo em torno de 800 mil dólares, de 700 a 800 mil dólares. Mas aí o Vasco deixou o Pablo Veguete de stand-by, deixou ele numa situação assim, calma aí que a gente vai buscar outros nomes na janela. E aí tentou o Michel Santos, não fechou. Tentou com vários outros nomes na janela, não fechou. Pablo Veguete quase fechou com o América Mineiro. O Clube Mineiro colocou 300 mil dólares na mesa. Porém, é claro, Belgrano não aceitou esse valor baixo pela venda do atleta. Agora, a informação que nós temos é que diante da primeira pedida que não foi aceita pelo Vasco da Gama de algo em torno de 700 a 800 mil dólares, o clube argentino, que não é bobo nem nada, é uma situação de mercado, sabendo da situação, aumentou a pedida. Inicialmente pedia 700 a 800 mil dólares, agora sabendo da situação, coloca a venda na casa dos 1 milhão de dólares. Só vende se for por 1 milhão. Sabe por quê, meus amigos? Lei da oferta e demanda. Vocês já ouviram falar nisso? Lei da oferta e da demanda. Se a oferta é grande, se a demanda é grande, a oferta é grande. Se a demanda é pequena, a oferta também se torna pequena. A demanda hoje do Vasco é gigante, o Vasco tem necessidade. Janela fecha amanhã. O Vasco tá assim, caraca, a gente precisa de um atacante. Aí o Belgrano, sabendo disso, vamos subir o valor que eles vão comprar. Aí sabe o que é isso? Burrice, incompetência, falta de profissionalismo, pessoas que não sabem gerir um futebol. Que agora com a corda no pescoço, o Vasco precisa fazer de tudo para contratar Pablo Veguete. E Belgrano, sabendo disso, aumenta a pedida. Então, informações que inclusive tivemos em conversas
aí da página vascaíno.net com pessoas do Belgrano, pessoas que participam da negociação, é o seguinte: só é possível a transferência se o Vasco pagar $1 milhão. A expectativa é que o Vasco pague esse valor e Veguete chegue ao Vasco. Lucas, quanto o Veguete recebia no Belgrano? R$120 mil mensais, um salário baixíssimo. Então, caso realmente o Vasco consiga a contratação, não terá muitos gastos. É um gasto de R$4.800.000 para contratar o jogador, para comprar os direitos federativos do atleta, e um gasto aí pouco. Ele recebe hoje 120 mil, cara, no Belgrano. Colocando 200 mil é quase o dobro do salário que ele recebia. Vai ser super valorizado. Então não será tanto gasto por um atleta que desempenha. Tem seus 34 anos, mas nessa temporada foi o artilheiro da Liga Argentina, com 13 gols marcados. O atleta que no ano passado, em 37 jogos, fez 17 gols. Um atleta que em 2021, em 38 jogos, fez 20 gols. Ah, Lucas, tá velho. Germancano chegou aqui com uma idade semelhante, seus 31, 32 anos. Hoje Germancano tem 34 no Fluminense e tá fazendo gol que nem água. Então a idade não é um problema. O problema é se o Vasco terá tempo para contratar esse jogador. Essa é a situação que mais me preocupa. E se não for esse atleta, o Vasco buscará outros nomes. O certo é, a prioridade do Vasco hoje é um atacante. E aí, só para finalizar, Lucas, calma aí. Então você tá falando pra mim que o Vasco fechou com o Sebastião Ferreira, que hoje é o camisa 9. O Vasco procura o Diego Costa pra fechar. E aí do Pablo Veguete são 3 centroavantes? Sim, Ramon Dias é um técnico que gosta muito de jogar com 12 atacantes. 100 centroavantes fixos. 2 atacantes de mobilidade. 2 centroavantes pode ser também. Mas é o estilo de jogo que Ramon Dias gosta de utilizar. Só que o grande problema é que quando o Ramon Dias chegou ao Vasco, o Vasco vendeu os seus 3 centroavantes. O Vasco tirou o Rauan, foi lá pro Ludo Guedes, o Vasco vendeu o Pedro Raul e o Vasco vendeu o Ignaldo. O Vasco vendeu os seus 3 atacantes, sabendo que o técnico que contratou gosta de jogar com atacante. Então com isso precisa repor. E vai repor com bons nomes, né? Sebastião Ferreira, na minha opinião, é acima, pelo menos de Rauan e Ignaldo. Não sei se do Pedro Raul, porque o Pedro Raul agora, ó, vai subir. Ontem fez um golaço de voleio lá no futebol mexicano. E buscará trazer Diego Costa e Pablo Veguete para dar opções ao técnico argentino Ramon Dias, que pede chegada de homens gols. Essa é a situação. Tá duro ser Vasco. Tá complicado torcer para esse gigante da colina. Mas vamos esperar, né? Que as coisas mudem. Vamos esperar que as coisas melhorem para o nosso Cruz Maltino. A gente fica por aqui. Esse foi Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira. E amanhã estaremos de volta, é claro, com a Acorda Vascão, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.